Olá, tudo bem? Seja muito bem-vinda ou bem-vindo aqui ao meu canal. Eu sou o Leandro Cantoni, para quem ainda não me conhece. Sou professor de inglês e hoje eu vou explicar sobre conjugação verbal. Hoje, em vez de ser uma dica que eu costumo dar agora, eu vou dar uma aulinha, tá bom? Existe muita confusão, né, entre conjugação verbal, tempo verbal, aquela coisa toda. O que é um tempo verbal? Por exemplo, presente. Eu estou falando uma coisa para vocês agora. Estou aqui conversando com vocês. Eu estou usando um tempo verbal presente contínuo. Eu uso uma conjugação para o verbo para fazer isso. Nossa, é um rolo, né? Por exemplo, futuro. Qual é a conjugação do verbo amar no futuro? Eu amarei. Amar vira amarei. Amarei é a conjugação verbal do verbo. Qual é o tempo? Futuro. E isso é um rolo, porque no português nós temos aqui, ó, um verbo conjugado no seu indicativo. Por exemplo, eu tenho o verbo amar, então eu tenho o verbo eu amo, eu amava, eu amei, eu amara, eu amarei, eu amaria. Então aqui, ó, quais são os tempos? Presente, pretérito imperfeito, pretérito perfeito, pretérito mais que perfeito, futuro do presente, futuro do pretérito. Eu pesquisei para colocar aqui, viu? Não foi na cabeça não, viu? Até comecei a lembrar de umas conjugações, mas não lembrava dos nomes das conjugações. Aí, fazer uma pesquisinha e tal. Então, por exemplo, qual é a conjugação do verbo amar no presente? Com a pessoa eu, fica eu amo. E se fosse aqui tu, tu amas? E se fosse eles, eles amam? Pretérito imperfeito. Qual é a conjugação do verbo no tempo pretérito imperfeito? Com a pessoa eu, amava. E com a pessoa nós, amávamos. Eles amavam, tu amavas. Cara, que rolo que é o português, né? Isso porque eu estou só no indicativo. Vamos lá para o subjuntivo. Que eu ame, no presente do subjuntivo, que eu ame. Se eu amasse, se eu não te amasse tanto assim. Pretérito, pretérito imperfeito do subjuntivo. Futuro do subjuntivo, quando eu amar. Pretérito mais que perfeito, subjuntivo, eu amara. Cara do céu, é muito difícil. Acho que essa aqui até copiei errado aqui, acho que nem tem essa aqui. Não sei como é que nós passamos isso na escola, né? Mas olha só, nós temos uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove conjugações verbais. Ou seja, nove tempos verbais aqui. Se eu mudar as pessoas, eu já vou ter mais nove conjugações. Né? Por exemplo, eu amaria, tu amarias. Já mudou a conjugação. Então são várias conjugações para os tempos, ok? No inglês, eu não tenho esses tempos verbais? Eu tenho, mas eu tenho menos conjugações. As conjugações são muito mais simples em inglês. E como é que eu faço as frases no inglês? Eu uso recursos, às vezes verbos modais, às vezes verbos auxiliares, não, mais verbos modais e alguns outros recursos. Auxiliar também, porque eu uso o be para fazer algumas. E eu vou montando os tempos verbais. Que é, mas eu uso basicamente três, quatro conjugações eu uso em inglês. Por exemplo, vamos exemplificar que fica mais fácil, né? Eu coloquei aqui, ó, eu dei um exemplo do verbo do inglês love, work, stay. Esses verbos é o seguinte, ó, eles entram numa categoria chamada de verbos regulares. O que é um verbo regular, Leandro? O verbo regular é quando a conjugação do verbo no passado ou no passado particípio ele acresce de ed no final, ok? O love, se vocês repararem, o love já tem o e. Então, se ele já tem o e, eu só acrescento o d no final. Não me preocupo mais com o ed. Mas o resto dos verbos regulares eu coloco ed no final. Por exemplo, ó, olha as três conjugações aqui em inglês: presente, passado e passado particípio.
É isso. Com essas três conjugações aqui, mais uma que eu vou te falar no final da aula, com essas três conjugações a gente faz qualquer tempo verbal em inglês, com os auxiliares, com os modais, aquela coisa toda, tá bom? Por exemplo, o verbo love no presente vira loved no passado, loved no passado particípio. Work vira worked no passado, worked no passado particípio. O stay, que é ficar, permanecer, fica stay no presente, stayed no passado, stayed no passado particípio. Regular é só colocar ed. Quer ver? Eu vou dar mais um exemplo aqui de verbo regular. Fazem comigo aí, por favor. Façam comigo, por favor. Vou colocar o verbo, por exemplo, to play, jogar, brincar, tocar. Presente, I play. Segunda coluna, é regular, gente. Isso aí. Played. Terceira coluna, played. Verbo morar, live. Segunda coluna, lived. Terceira coluna, lived. Ok? Ah, Leandro, mas não é só assim isso. Tem os verbos irregulares. Tem os verbos irregulares, que eu preciso mais uma atenção neles. Né? Coloquei aqui 3 exemplos. To eat, to grow, to put. São 3 verbos irregulares. To eat, comer. To grow, crescer. To put, colocar. Então, olha só. O eat vira ate na segunda coluna e eaten na terceira coluna. O grow vira grew na segunda coluna e grown na terceira coluna. O put vira put e put. Não muda e é irregular, tá bom? Por exemplo, o verbo to write, escrever. Segunda coluna, wrote. Terceira coluna, written. Ok? Por exemplo, o verbo conhecer, verbo saber, to know. Segunda coluna, knew. Terceira coluna, known. Leandro, que rolo? Mas acontece que eu preciso decorar só uma vez. Eu já vou explicar para vocês. Porque é o seguinte, vamos focar aqui no presente. Vamos fazer uma frase de presente. Desculpa, deixa eu conjugar o verbo no presente para vocês. Todos esses verbos que eu coloquei como exemplo, ó. Então eu tenho aqui, ó. Vamos lá. Deixa eu acertar aqui. Primeira coluna do verbo love. Então fica I love, eu amo. You love, você ama. He loves, she loves, it loves. Ele ama, ela ama, ele ou ela ama. We love, you love, they love. Olha só, se isso aqui tivesse no português, ficaria assim, ó. Eu amo, tu amas, ele ama. Nós amamos, vocês amam e eles amam. Se eu colocar vós, então vocês amais. Melhor deixar vocês, né? Vocês amam. Percebe como o verbo vai mudando? O verbo é amar. Aí fica eu amo, tu amas ou você ama. Ele ama. Nós amamos, vocês amam, eles amam. O verbo tem 8 formas. No inglês, tem 2. A única coisa que eu preciso me preocupar é com o he, she ou it. Qual é a modificação? Qual é a modificação super difícil? Colocar o S no final do verbo. Tem regra para colocar o S? Tem. Mas o objetivo é colocar o S no final. Olha só o verbo work. I work, you work, he works, she works, it works. We work, you work, they work. Não vai dormir aí, ó. Acorda aí, ó. Porque é meio repetitivo, tudo igual, né, ó. I stay, you stay, he stays, she stays, it stays. We stay, you stay, I stay. We eat, I eat, you eat. He eats, she eats, it eats. We eat, you eat, they eat. I grow, you grow, he grows, she grows, it grows. We grow,
You grow. They grow. I put, you put, he puts, she puts, it puts. We put, you put, they put. A mudança é colocar o S no final quando eu conjugo no presente com he, she ou it. O passado tem aquelas modificações? Tem, mas daqui a pouco nós vamos ver como é que funciona. Olha só uma frase, ó. I work at home. Eu trabalho em casa. John. John é ele, né? Então é he. John works. Lembra que com he, she ou it eu coloco o S no final? John works em São Paulo. Ok? Por exemplo, aqui, vamos colocar um exemplo da Jéssica. A Jéssica é ela. Vamos colocar aqui, ó. Jessica works in New York, vai. Jessica é. Jessica works in New York City. A Jéssica, que é ela, trabalha com S no final em Nova York, porque é ela. She works. Ok? O passado. O passado é o seguinte, ó. Para os verbos regulares, deixa eu colocar aqui tudo numa página só, para ficar mais fácil a visualização. O passado é assim, ó. Eu mudo só a primeira vez. E aí o resto eles se copiam. Ok? O que eu tenho que decorar é uma mudança só. O resto é tudo igual. Olha só. I loved. You loved. He loved. She loved. It loved. We loved. You loved. They loved. I worked. You worked. He worked. She worked. It worked. We worked. You worked. They worked. I ate. You ate. He ate. She ate. It ate. We ate. You ate. They ate. I grew. You grew. I grew. You grew. He grew. She grew. It grew. Acorda! É muito fácil. Se a gente pensar que só tem uma modificação, se fosse no passado, no português, eu amei, você amou, nós amamos. Como é que é o presente do amar? Nós amamos. E o passado? Nós amamos. Contexto, né, que diz tudo, né? É muito mais simples no inglês. Ok? No presente, então vamos recapitular. No presente, existe a conjugação verbal apenas com as pessoas he, she ou it. Qual é a mudança? Qual é a declinação do verbo? Colocar o S no final. No passado, qual é a declinação? Uma vez só. Declina uma vez só e eu conjugo todas as pessoas com o mesmo. Ok? Por exemplo, assim, ó, vamos colocar assim, ó. Jessica, vamos falar da Jessica. Jessica grew up in Boston. A Jessica cresceu em Boston. Ok? A Jessica cresceu em Boston. Simples, olha só, por exemplo, I worked last weekend. Eu trabalhei final de semana passado. Ok? Eu trabalhei final de semana passado. Beleza. E o John? Vamos supor que o John também trabalhou no final de semana passado. Como é que fica a frase? John worked last weekend too. O John também trabalhou final de semana passado. Percebam, eu trabalhei, I worked.
O John também. John worked. Não muda mais. Não tem mais S para colocar nada. É a mesma conjugação. Tá bom? Existe uma outra conjugação que a gente chama, a primeira coluna é o present, depois já pulamos para a coluna do past, que é a segunda, e past participle. Existe uma coluna chamada present participle. Não vou entrar em detalhes hoje, mas existe essa coluna aqui, ó. O present participle é simples. Por exemplo, o present participle do verbo to work. Vocês sabem qual que é, mas vocês não sabem o nome da coluna. É working. O present participle do verbo eat. Vocês sabem qual que é? Qual que é mesmo? Eating. The present participle of the word, the verb grow. Growing. Então, basicamente, resumidamente, com as conjugações verbais de present, present participle, past and past participle, nós montamos qualquer frase em inglês. Vou dar mais um exemplinho para finalizar. Por exemplo, eu tenho aqui no português o verbo viajar. Então vou colocar aqui no futuro do indicativo. Eu viajarei em setembro. Eu não tenho essa conjugação aqui no português, viajarei. Então como é que eu faço? Eu faço I will travel in September. O verbo viajar é o travel. Eu uso o verbo travel, só que eu uso esse cara aqui, ó, para me ajudar. I will travel. Então eu já sei que quando eu coloco I will travel, eu estou falando de futuro. Ok? Olha só. Eu viajava muito antigamente, quando não sei quem, não sei quem, não sei que lá. Verbo viajar, I travel. Mas eu quero colocar nessa conjugação aqui, ó. Eu viajava. Então o que eu faço? I used to. Used to é o recurso que a gente usa para deixar aqui, ó. I used to travel a lot. Perceba que o verbo travel, ele ficou travel nas duas frases. Só que eu mudei de will, para used to. E aí assim eu vou trabalhando, ok? Tá interessado em estudar inglês? Me procura, tem os links aqui abaixo. Curta esse vídeo se você gostou, compartilha com seus amigos que precisam aprender inglês. Essa foi uma aula rápida, mas foi uma aula sobre conjugações e tempos verbais, tá bom? Vejo vocês. See you. Bye bye.